Olá, seja bem-vindo ao canal Visão no Reino. Eu sou o pastor Natan Bezerra, estou aqui do lado do nosso irmão Renan Correia. E o Renan, ele é teólogo, foi formado pela FATEC, é isso? Isso. Faculdade de Teologia E Ciências Humanas. e Ciências Humanas. Aqui do estado do Amapá. Aqui do estado do Amapá. E o Renan também é um autodidata, tem estudado muito, tem várias contribuições, tem nos dado várias contribuições em vários assuntos. E o que nós gostaríamos de falar hoje nesse bate-papo aqui no nosso canal, e você pode participar conosco aí por meio dos comentários, participe muito, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E o tema que nós vamos estar abordando hoje é uma pergunta. A principal função da igreja é se reunir? Estamos vivendo aí uma pandemia, as reuniões não estão acontecendo. Estamos fazendo as nossas reuniões pelas lives, isso tem doído nosso coração, né? Aquele desejo de estar mais perto, de estar mais próximo. E agora, diante disso, eu já passo a palavra para o irmão Renan Correia, e ele vai estar nos auxiliando, vai estar trazendo alguns pontos aqui bem didáticos, tanto do campo da teologia, quanto do campo da história da igreja aí, para nos auxiliar um pouquinho. Renan, a palavra está com você, meu irmão. Pois é, essa é uma grande indagação, né, pastor? Visto que eu acredito que a resposta realmente ela não é conclusiva, mas eu posso dizer que sim e não ao mesmo tempo, visto que nós somos chamados a uma fé tanto privada, né, em Jesus Cristo, um assentimento tanto emocional, intelectual, da fé e da confiança em Jesus, como também somos chamados por Deus para publicamente estarmos manifestando essa fé, né? Transparecendo a fé, né? O pastor Silas Malafaia fala muito de cristão 007. Você já ouviu ele falando sobre isso? Sim, sim. O cristão 007, ele é o cristão devoto no âmbito privado, mas no âmbito coletivo, dentro do engajamento social, ele é um cristão 007, oculto, ele não se manifesta. Então, dentro dessa pergunta, nós vemos que, e dentro desse contexto também que nós estamos vivendo, essa pandemia, a gente percebe que, ou então muitos cristãos, muitos crentes percebem que agora que eu estou sendo igreja, quando eu já deveria ser igreja desde o momento em que eu me converti, né, depositei a minha confiança em Cristo. Então, eu costumo dizer que o cristão ele não é uma lâmpada que se liga e desliga, não. Ele está sempre ligado, ele está sempre no engajamento, preocupado realmente em refletir a glória de Deus, seja no âmbito da igreja, congregando, né, mas também fora dela. Então a gente precisa ter essa noção de que o cristianismo ele não é estático, né? Nossa vivência cristã não é estática, ela é uma vivência dinâmica, né? Ela é uma vivência que realmente exala, né? Devemos exalar a vida de Cristo, né, na vida da sociedade, enfim. E trazendo uma contribuição, lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13, vai dizer: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais preste, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, assim, aqui mostra exatamente a relevância da igreja, né? Tanto no âmbito espiritual como no âmbito social, nós precisamos fazer valer essas propriedades, né? Tanto do sal quanto da luz. Muito interessante que Jesus está utilizando ali duas coisas bem peculiares das pessoas, por mais comuns que elas fossem, mais economicamente falando, mais simples possível, elas tinham sal em casa e elas tinham a lamparina. Então Jesus está dizendo: olha, vocês são o sal que faz diferença no alimento, e vocês são a luz que faz a diferença no ambiente. Então a gente pode observar, como vai dizer John Stott, que
O sal, além de dar o sabor e servir para muitas outras coisas, ele evita o apodrecimento da carne, por exemplo. Então, a igreja está presente no mundo para fazer com que ela não se desague na imoralidade ou na depravação de uma maneira tal. Isso ainda só não aconteceu porque a igreja está presente. De alguma maneira, serve como um freio, né, para a sociedade não descambar. Então, a igreja precisa fazer valer ainda mais as propriedades do que ela já é. Então, assim, como eu estava falando contigo agora há pouco também, a gente tem essa mentalidade de que nós estamos, né, em um campo de batalha. E a ideia é, a igreja, as nossas reuniões, é como se fosse o nosso QG, né, o quartel-general. Então, no quartel-general, o que os militares fazem? Ali ele vai receber a estratégia com seu comandante, ali ele vai receber medicamento, aqueles que se feriram na batalha, ali tem alimento, então é o QG, é o local. Provisões. As provisões. Então, ali é o local onde eu dou uma pausa do campo de batalha para poder restabelecer força, estratégia, etc. E o campo de batalha lá continua, a briga é reída. Então, o que parece nesse momento é que o nosso QG foi atingido, nós não estamos podendo nos reunir, e a estratégia que muitos estão tendo enquanto alguns estão desistindo, né? Mas outros estão dizendo, rapaz, só me resta lutar. Ou seja, só me resta fazer o que eu deveria estar fazendo esse tempo todo. Só me resta fazer aquilo que eu devo fazer como igreja. Então, o grande medo que dá e quando voltarem as reuniões? A gente vai parar de evangelizar? Poxa, parece que eu nunca vi a internet, entre aspas, tão crente como está agora. Toda vez que eu abro meu Instagram, tá todo mundo fazendo live, tem muito conteúdo cristão. Eu vejo a igreja do Senhor tendo isso como o único meio, é a única ferramenta, então vamos evangelizar, vamos fazer o que tem que fazer. Mas, quando nós voltarmos a nos reunir, as pessoas que de repente não frequentam a igreja, como será esse processo de evangelização? Agora a gente está fazendo live, tem gente que nunca visitou uma EBD nossa, nunca visitou um culto nosso e está participando. De alguma maneira, por quê? Porque a igreja está indo para dentro da casa dela. Né? Mas às vezes na nossa reunião é muito complicado nós trazermos as pessoas de lá para cá, então nós temos que ir até elas. Eu acho que é isso que a gente precisa deixar bem guardado. Qual é a função da igreja? Será que as reuniões, como você falou, é importante? Sim, mas é a única função? Né? A gente poderia até mudar a pergunta, né? Nós precisamos primeiramente entender que existe o aspecto visível da igreja e o aspecto invisível da igreja, né? O aspecto visível nada mais é do que aquele aspecto neutro, subjetivo, né? Eu acho que muitos irmãos já perceberam que pessoas visitam a igreja, mas ainda não demonstraram um aspecto de fé pessoal. Sim. Né? Um aspecto de fé ativa, de fé salvífica, né? Como a Bíblia nos ensina, a teologia nos ensina, a fé salvífica, né? E cai muitas vezes naquele cristianismo nominal. Sim. John Stott ele traz muito esse conceito de cristianismo nominal e cristianismo autêntico. Sim. Então, nesse momento, eu creio, pastor, que muitos estão sendo confrontados com essa palavra agora e estão avaliando se o seu cristianismo é nominal ou ele é autêntico. Né? Porque se esse cristianismo que você está vivendo ele é autêntico, o que vai acontecer? Não importa, com pandemia, sem pandemia, né? Você vai sempre viver para a glória de Deus. Né? Nós temos na história da igreja, a igreja teve momentos de dificuldade, sim, mas a igreja também teve momentos de bonança, né? De calmaria, onde Deus, pela sua graça, interviu e ali deu anos de calma, de calmaria, de tranquilidade, mas essas pessoas não deixaram de servir a Deus. Então, é nesse momento que a nossa fé realmente, o nosso cristianismo, ele é testado, né? No momento de diversidade, no momento de problema ou não. Amém. Eu gostaria que tu pudesse trazer pra gente a questão social com a evangelização. Como é que a gente pode dizer assim? Porque às vezes alguns... Não, vamos prezar o espiritual, priorizar o espiritual, ou então a parte social ela só serve como um penduricalho ou como uma isca para trazer as pessoas para Cristo. Como a gente pode mesclar essa ação social com essa questão espiritual? Isso. Biblicamente, eu percebo pelo Novo Testamento, pastor, que se o leitor da Bíblia fizer realmente uma leitura profunda, ele vai perceber que não existe diferença. Né? A vida cristã dos apóstolos, da igreja primitiva, era uma vida que era vivida para Cristo e para
o próximo, para o engajamento dentro da sociedade. Então, as pessoas, a igreja, a sociedade no tempo da igreja primitiva olhava para eles e via a diferença, né? Não via essa separação. Eu acho que muitos irmãos já puderam, já fizeram uma avaliação na sua vida e já criaram até uma dicotomia. Não, eu tenho a minha vida espiritual e a minha vida secular. Não existe isso? Sim, Né? sim. Olha, eu sinto muito, mas eu acho que há um equívoco nisso. Com certeza. Você não pode separar a sua vida, você não pode compartimentalizar a sua vida cristã, né? Sim. Agora, não. Você precisa entender que toda a sua vida, pública ou privada, ela tem que ser dedicada ao Senhor. Ela tem que ser entregue a Deus. Então, essa questão foi muito trazida também por vários outros teólogos que traduzem, né, que fazem diferença do cristão carnal Sim. e do cristão espiritual, né, Sim. baseado em 1 Coríntios capítulo 2. E aí não há um consenso, há um dissenso entre os teólogos sobre isso, né? Inclusive os teólogos que defendem a salvação pelo seu senhorio ou a salvação só por aceitar a Jesus como Salvador, né? Enfim, isso é outra discussão. Mas, biblicamente, não há essa separação, né? E, ao longo do tempo, alguns pensadores cristãos vieram já tentando restaurar o que a igreja primitiva vivia, né? A igreja primitiva não. A igreja primitiva, ela sabia que ela tinha que se engajar do ponto de vista social e até político também, né? Porque, por exemplo, João Batista, quando ele veio pregando e falando da vinda do Messias, ele literalmente na Bíblia diz que ele confrontou Herodes por ser um homem pecador e ter tomado a mulher do seu irmão. Sim. E porque também ele fazia uma gestão, né, muito cruel, muito opressora perante o povo. Então a gente vê aí na Bíblia o engajamento então sociopolítico. Sim. Então a gente percebe que nas Escrituras não existia essa separação. Aí a partir do momento historicamente com a separação da igreja, o Estado, aí parece que não. A igreja cuida daquilo que é espiritual. Mas o secular. Aí o pensamento cristão foi se desenvolvendo que não, olha, a gente pode, sendo cristão, e baseado muito nesse texto aí de Mateus capítulo 5, versículo 16, brilha a vossa luz, seja sal e luz da terra. Aí muitos pensadores cristãos, teólogos e pastores também, né, pastores como Billy Graham, né, John Stott, né, que fizeram o movimento de Lausanne, já vieram trazendo essa noção, resgatando, né? John Stott diz que, olha, essa questão de evangelismo e ação social, que ele chama de envolvimento, engajamento, ela não é separada. Eles perceberam que biblicamente que essa junção era bíblica, não era espúria, ela era bíblica e que ela pode ser praticada. Uma coisa não precisa anular a outra. Uma coisa não precisa anular a outra. Agora, uma coisa interessante é que nós temos que ver o nosso engajamento social, o nosso engajamento sociopolítico, esse nosso resplandecer enquanto cristão, ele não é um adereço ao evangelho. Sim. Né? O evangelho por si só, ele é uma mensagem de poder. Paulo diz lá em Romanos 1,16 que ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, ele é poder para mudar a vida, a mentalidade da pessoa, e ele não precisa de adereços, algo que venha adornar, algo que venha melhorar o evangelho. Não, o evangelho, ele traz consigo, né, baseado numa transformação do nosso pensamento, do nosso ser, que nos leva a praticar boas obras. Uma das grandes preocupações de quem defende essa visão do evangelismo com a responsabilidade social é você realmente não macular, não desvalorizar, não tirar a essência, o teor do evangelho. Porque a grande preocupação, e eu vejo que Lausanne, né, o Pacto de Lausanne, em 1974, que reuniu vários movimentos evangélicos, né, com o intuito de levar realmente o evangelho a outras nações, a grande preocupação deles foi essa.
realmente de manter a essência do Evangelho, uma boa doutrina de Deus, uma boa doutrina da salvação, uma boa doutrina da compreensão do homem, né, de Deus e com relação ao homem. Então, de manter realmente aquilo que a gente chama na teologia de ortodoxia, né? Ortodoxia, a doutrina, a sã doutrina. Então, essa é a grande preocupação desses pensadores, dos pastores, né, que se reuniram em 1974 com vista realmente nesse objetivo de levar o Evangelho e de não trazer uma mudança revolucionária, estrutural, não, mas amenizar, fazer a diferença realmente, né? Glória a Deus. A gente já está finalizando, tá bom? E o que a gente gostaria de deixar guardado no teu coração é exatamente esse aspecto da igreja. Talvez a gente jogue tudo para o Estado, né? Essa é a responsabilidade do Estado. E que nós, como igreja, somos sal da terra e somos luz do mundo. Uma das coisas que John Stott falou é que antes de ser estabelecido o Estado, praticamente, Deus já havia colocado o seu povo. Né? Deus estabeleceu o seu povo, foi Deus quem nos criou. A família vamos dizer, a célula-mãe da sociedade, né? Então nós podemos fazer diferença. E nós, como igreja, podemos fazer diferença na terra. Esse assunto ele é um assunto profundo, ele é um assunto vasto, ele é um assunto que vai ter várias linhas de pensamento. Mas o que eu gostaria de deixar fixado aqui para você é que nesse período de pandemia, nós, como igreja, não estamos ociosos. Nós estamos cumprindo a nossa missão e as nossas reuniões, quando voltarem a acontecer normalmente, vai ser muito bom para comunhão, para alimento, para curar as feridas, mas o campo de batalha não teve pausa. A guerra continua. A nossa guerra é espiritual, a luta continua e a igreja continua na frente de batalha. Mas a palavra do Senhor diz, como o próprio Senhor Jesus falou a Pedro ali, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que isso significa? Que a gente está no ataque. Existem as armas de defesa, existem as armas de ataque. Claro, Paulo vai dizer lá em Efésios 6, né, de algumas armas, e ali também tem as armas de defesa. Mas o que nós precisamos entender é que quando o Senhor Jesus diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que a igreja está atacando, saqueando o inferno, quebrando com as fortalezas de Satanás que tem resistido. Então, meu querido, pense numa coisa. A igreja do Senhor Jesus está mais forte do que nunca. E que quando voltar às nossas reuniões, a gente esteja ainda mais forte, pensando, se eu estou me reunindo, se eu estou me alimentando bem, se eu estou com os meus ferimentos sendo tratados, eu estou em melhor forma para poder lutar. Agora nós continuamos lutando, né? A munição está um pouquinho menor. A comunhão não está tão boa como deveria estar. O alimento, a gente está tentando fazer pelas lives e tudo, deveria estar melhor. Às vezes os aconselhamentos não estão acontecendo como deveriam para a cura da alma. Mas quando voltar, você precisa entender uma coisa. Eu estou com a faca e o queijo na mão. O que me falta? Viver o Evangelho. O que o irmão Renan trouxe hoje, o que eu pude contribuir de alguma maneira, que nós aqui juntos estivemos conversando com você, gostaria que você pudesse colocar sua opinião nos comentários, poder ajudar aqui também, tá bom? A sua opinião sobre isso e que a gente prossiga dia após dia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Bom, Renan, muito obrigado. É assim, só no cotovelo, tá? Deus te abençoe. Dá o exemplo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Jefferson, nosso cinegrafista, muito obrigado. Deus abençoe e você tenha foco, tenha visão no reino.